agora eu apresento para vocês a Alessandra Caparelli, contadora, advogada, pós-graduada em Direito Tributário, especialista em Gestão Financeira e sócia das empresas LSC Contabilidade e Safira BPO Financeiro. Ale, por favor, a palavra é toda sua e muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Rafa. Olá, tudo bem? Boa noite. Nossa, eu estava com saudade de falar de gestão de pessoas. A minha formação por quase 18 anos foi no RH, né? E foi um RH diferenciado. Quem conhece o Abílio Diniz aqui? É difícil não conhecer, né? É difícil. E assim, me arrepia de falar dele, porque eu comecei no grupo Pão de Açúcar com 18 anos. E eu fui exatamente para o departamento pessoal. Mas o grupo Pão de Açúcar é diferenciado. Era, pelo menos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Santos, que é o pai do Abílio. Convivi com eles em São Paulo. Eu sei que eu fui parar no RH e aí eu fazia todo o interior. Eu pegava de Araçatuba até Campinas, né? E cuidava de pessoas. E cuidava de verdade, porque o Grupo Pão de Açúcar era uma escola. O que hoje pratica-se, que fala, que traz como novidade, eu vivenciei isso, não vou contar quantos anos fazem, mas eu vivi isso há um bom tempo atrás. Então eu falo que o Grupo Pão de Açúcar para mim foi uma faculdade. Hoje eu sou empresária, mas se alguém falasse assim, Alessandra, você quer ser novamente funcionária do Abílio? Eles me deixaram saudades. É um grupo que eu voltaria para ser funcionária, porque ele cuidava de pessoas. Pessoas tinham nome, tinha estrutura, tinha crescimento, tinha oportunidade, tinha cuidado, tinha o ouvir. Então a minha formação foi essa. Quando eu tive minha segunda filha, eu acabei me desligando, fecharam o núcleo do interior e depois nenhum sapato servia. Nenhum. Porque quem vem de um tratamento de funcionária igual do Grupo Pão de Açúcar, não tinha empresa. Eu chorava, eu era contratada, começava a trabalhar primeiro, segundo, terceiro dia. Imagina, com 2 filhas, né? Com toda a sensibilidade possível, eu chorava. Eu falava assim, eu acho que eu nunca mais vou trabalhar num paraíso. Então foi muito difícil a recolocação. Depois o tempo, a necessidade faz com que você se adeque. Mas, então eu agradeço a formação pelo Grupo Pão de Açúcar e todo o ensinamento, toda a escola veio deles, né? E como a Aline falou muito bem de resultado, quando a gente vai falar aqui de gestão de pessoas, que tem um caminhão de informações para a gente falar, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados sustentáveis, né? Como utilizar nós, instrumentos humanos, para fazer esse resultado. Hoje a nossa empresa ela completa 15 anos. E por um fator que eu vou falar depois, né? Depois do Rodrigo, não tivemos comemoração, que a gente comemora todo ano. E aí, 2:30 da tarde, chega a equipe com um bolo, com escrito 15 anos, todos assim cantando parabéns. E foi muito emocionante, porque a gente não esperava. Eu e a Sandra, que é minha sócia e minha irmã, porque sempre parte da gente. Sempre a gente se antecipa. E foi uma surpresa que, assim, um bolo, ela criou no escritório algo indescritível, só de sentir. E por que será? Né? Consolidou, que a gente estava conversando com a Aline, uma equipe de verdade, uma equipe para todas as horas. É fácil? Não, não é fácil. Os sentimentos de quem está empresariando é assim, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Tem um pico que você fala assim, nossa, eu preciso mandar embora. Depois a outra fala, não, segura um pouco, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de pessoas, né? Nós temos ali as organizações, elas não são feitas de parede, elas não são feitas dos donos, porque sozinhos a gente não alcança resultado, né? Tem que ter a pessoa pensante, mas tem que ter o conjunto da execução, e não é quem pensa e quem executa, não.
É quem pensa junto, porque muitas ideias vão vir da nossa equipe, e quem executa junto. Porque se eu não sei executar, eu não sei a dificuldade de cada um. Eu vou fazer não, mas eu preciso pelo menos conhecer. Porque eu vou falar para você, Ferri, você está demorando muito para entregar esse documento. Esse processo não acaba. Mas eu não sei como funciona. Então, o que eu quero cobrar deles? Então, a vivência, quando você tiver dúvida, seja humilde e fala assim, olha, esse mês eu vou passar o mês com você. Deixa eu conhecer como que você faz. Senta, experimenta, conhece. Muitas vezes você vai melhorar o processo. Outras vezes vai falar assim, nossa, eu preciso rever meu conceito. Então, não tem como falar que são paredes, que são máquinas. Eu posso... Lá no escritório, eu automatizei tantas coisas, mas eu não demiti um funcionário. Eu melhorei o processo. Mas eu preciso deles da mesma forma. Hoje eu tenho eles mais analisando do que fazendo. Para isso que é uma automatização, uma automação. Ela é fundamental, ali quando a gente fala de sucesso da organização, ela vai colocar em prática estratégias, nós vamos ter uma liderança, por menor que seja o escritório, a sua empresa. Sempre vai ter que ter cada um no seu lugar. Então, um conceito que a gente costuma utilizar para a gestão de pessoas, que ele sim é uma prática, é um conjunto de práticas, políticas, estratégias voltada para atrair, desenvolver, motivar, engajar e reter talentos. Engajar e reter talentos. É fácil? Quem aqui é empresário? Não é fácil, né? Não é fácil. Porque nós, empresários, achamos que estamos fazendo muito. Quem não levantou a mão, eu imagino que está como empregado e os outros como empregador. Como empregado, a gente sempre acha que poderíamos ter mais. Sempre vai ser assim. Né? É essa relação. Mas isso fica no mundo dos achismos. Porque se nós já estivemos, a maioria dos hoje empresários já esteve do outro lado. Eu, por exemplo, morro de saudades das minhas férias. Morro de saudades. Eu nunca mais tive férias. Vou viajar? Vou. Mas não tem jeito. A cabeça não viaja. Por quê? Está sempre algo acontecendo, o próprio cliente te ligando. Então, o que eu sinto mais falta são das minhas férias. Que seja 20 dias. Mas eu deixava a caneta e pronto. Nunca mais. Então, tem muitas coisas boas de ser empresários, mas tem outras coisas que é muito difícil. Como empregado, você fica mais tranquilo, tá? Então, outro conceito, continuando, busca alinhar os objetivos individuais dos colaboradores com os objetivos organizacionais. Não adianta a gente querer uma coisa e o funcionário querer outra. Por isso que a gente constrói junto. Porque o empresário que impõe, ele vai ter muita rotatividade de funcionário. Porque ele não consegue ouvir o que o próprio funcionário tem de melhoria para a própria empresa dele. Então, vocês costumam fazer reunião de planejamento? Quem costuma? Envolve a equipe? Perfeito. Quem envolve, ok. Quem faz a reunião de planejamento com poucos da equipe, vai ter que chegar e vai ter que impor. E o que é melhor para a empresa? Nem sempre só nós sabemos, tá? O foco está em maximizar o potencial humano para gerar valor. Quando vem dele as ideias, é mais fácil implementar. E tudo bem se não der certo. Aí é um conjunto. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Um ponto muito interessante nesse conceito é quando a gente tem a equipe e a gente consegue conhecer cada um, o seu potencial. E principalmente consegue entender aqueles que a gente pode desenvolver. Quantas vezes nós erramos de tirar a gente da operação e colocar na liderança? Assim, nossa, você é muito bom, vou te pôr na liderança. Ficou um péssimo líder, né? Eu acho que o Ferri pode até depois contar um pouco mais sobre isso. Você queima um funcionário excelente, porque não preparou, ele até poderia ser um bom líder.
Mas trabalha esse caminho com ele, deixa ele onde ele é bom e vai trabalhando ele, transformando ele num líder, porque senão você acaba. E aí são aqueles planos individuais de desenvolvimento, porque lá na empresa a gente faz palestra, leva, mas a gente tem que conhecer cada pessoa. E muitas vezes a gente acaba com uma pessoa, porque você promove, você aumenta o salário, depois você não tem como voltar para trás. Você não pode reduzir salário. E o que você faz com o emocional da pessoa? Sinto muito, você estava bom lá, agora eu vou te voltar. E a equipe? Claro que vai ter conversa, vai ter tiração de sarro. Então, os nossos atos, eles estão sempre muito com responsabilidade. Os colaboradores sentem que suas carreiras são valorizadas quando a gente faz o PDI, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe das suas expectativas. Então você coloca para ele, olha, para o cargo que eu estou pensando que você vai, precisa disso, disso, disso. Quer experimentar? Vamos fazer um plano de desenvolvimento? E quando, por um acaso, não der certo, ele vai entender nesse plano por que ele não foi. Ele vai falar, olha, realmente eu não consegui chegar onde você precisava. Vocês sabem qual que é o maior fator de sucesso ou de fracasso da nossa equipe? Sabem? Comunicação. O que mais? Qual que é o fator? Respeito. Escuta. Comprometimento. Quem mais? Qual que é o maior fator de sucesso ou fracasso em sua equipe? São as pessoas. As pessoas têm tudo isso que vocês falaram, mas são as pessoas. Uma equipe acaba com uma empresa. Ela fecha uma empresa. Pega uma empresa do ramo de alimentação. Um funcionário mal compreendido, ou que o empresário é aquele empresário que não tem muita paciência e que humilha o funcionário. O que vocês acham que pode acontecer? Eu falo do ramo de alimentação porque uma comida estragada num restaurante é muito difícil recuperar se isso vai para a mídia. Então, eu estou dizendo assim, um agravante, mas uma equipe, algumas pessoas acabam com o nosso negócio. Eu lembrei agora, Aline, de uma passagem que você contou. A Aline comprou um produto online e foi retirar na loja. E ela nunca tinha entrado na loja. E ela foi buscar. Ela entrou na loja, a pessoa estava lá no fundo da loja, ela entrou. A hora que ela entrou e falou o nome, a pessoa já pegou a sacolinha e já veio encontrar, praticamente já mandando ela embora. E a Aline tinha vontade de conhecer a loja, porque tinha muita coisa legal na loja. Ela perdeu a vontade. Percebem como a gente tem que estar o tempo todo antenado o que está acontecendo? Gente, fazer venda online é um chamativo para a nossa loja quando a pessoa vai retirar. E aí você perde essa oportunidade, mas o seu funcionário sabe o porquê que você está fazendo aquela venda online. Ele sabe para que serve. Às vezes ele não sabe, às vezes ele falou, nossa, que legal, vendemos um monte. Entrega e vai embora. Ele não sabe, porque não contaram para ele que não. Quando chegar, você vende mais alguma coisa. Isso me marcou, Aline, quando você contou. Que foi o dono, viu? Meu Deus. Dessa parte eu não sabia. Dessa parte eu não sabia. Não, eu não queria vender, né, gente? Pô, você traz... É tão difícil você colocar o cliente para dentro e aí você manda ele embora. Não, não dá. Quando meu tempinho estiver acabando, você me fala, tá? Então, mesmo com estratégias sólidas, tecnologia avançada, processo bem definido, sem uma boa equipe não faz nada. Você pode ter tudo. Sem uma boa equipe você não faz. Não acontece. Gente, a equipe para nós é tudo. Para o empresário, vale ouro. Vale ouro. Empresas que investem em lideranças promissoras, comunicação eficaz e no desenvolvimento de talento superam o desafio e se destacam no mercado.
E aí vocês têm essas empresas que sempre são empresas maiores, que fazem parte de pesquisa, melhor empresa para se trabalhar. A Alessandra está falando de empresa grande. Estou falando de empresa grande, mas a pequena consegue fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Em outras proporções, sim, mas conseguem. E nenhuma empresa começou grande. Nenhuma empresa começou grande. E aí a Aline abordou aqui, acho que alguma coisa referente a gerente e líder, né? O gerente, né, muitas vezes fala assim, mas ele fica lá na sala, ele não vem aqui na base, ele não sabe. Então, quando você tem uma empresa um pouquinho maior, não precisa ser grande, você tenha 10 funcionários. Então, o gerente, ou muitas vezes o gerente é o próprio empresário, ele fica um pouco mais distante da equipe. Por quê? Porque ele precisa estruturar processo, ele precisa ficar a curto prazo com os funcionários. Ele tem ações a serem tomadas que não dá para ele ficar na operação. E aí ele vai lá e escolhe um líder. Esse líder, sim, é o que vai ficar direto com a equipe. Ele vai passar mais tempo, ele vai treinar, ele vai validar. Então, essa é a diferença. Não é porque o gerente quer ficar distante. Tem uma hierarquia. Então, é tão gostoso quando você tem um centro pensante que pensa em coisas o tempo todo. O empresário, gente, principalmente o brasileiro, ele cria o tempo todo. Ele cria, ele é tão inteligente, só que ele não tem como ficar na operação e criar. Não tem. Porque se você vai para a operação, você não pensa. Não adianta. E principalmente, vou dar outra dica aqui para nós que somos do BPO financeiro, principalmente. Pessoas que querem fazer tudo e negligenciam no que sabe fazer. Então, se você tem uma loja de imóveis e é um bom vendedor, né? Coordena uma equipe, o que você está fazendo no administrativo? Você está perdendo venda. Não tem jeito de você ser bom em tudo. Então, primeiro ponto é saber delegar. Eu não delego, então você não confia na equipe. Por que não confia na equipe? Não preparou, não treinou, não investiu. Investir muito? Depende. E aí temos algumas habilidades essenciais de um líder. Quando a gente pensa num líder, né? Porque não é fácil ser líder, ele fica no meio, ele é o recheio. Ele sofre pressão do gerente, ele sofre pressão da equipe, ele tem que administrar. O gerente vai lá, fala, ele recebe a todo aquilo, ele vai fazer a digestão para falar para a equipe de outra forma, né? Aí ele fala mais suave. Aí a equipe reclama, fala mal, que é isso, que é aquilo. Ele também faz o mesmo processo. Então, ele merece muito treinamento e muito preparo. Ter a empatia, ter uma visão estratégica, ter comunicação assertiva, é tudo que um líder precisa. Mas eles não nascem prontos, eles precisam ser desenvolvidos. Não dá para colocar qualquer pessoa para fazer liderança. Não dá. Tinha alguns defeitos. Não era 100% perfeito o Grupo Pão de Açúcar. Aonde a empresa era excelente, as áreas do RH, de suporte, era maravilhoso, a operação era muito boa, mas tinha alguns líderes que destruíam tudo que era glamouroso, tudo que era bonito. E olha que se trabalhava em cima. Trabalhava muito. Então, pensem, se vocês têm alguém na liderança, é hora de pensar como ele está sendo cuidado, se ele está sendo preparado, né? Ou se é aquele que você reclama, porque o cara é incompetente e os funcionários falam, nossa, ele não fala o que a gente quer, ele não nos representa. É bem isso. A cultura de feedback, né? Essa serve para todos nós aqui. Lá em casa, a gente tem o hábito de conversar com os nossos filhos, com o nosso marido, nossa esposa. A gente tem o hábito de dialogar. Ou dá preguiça. Porque se você vai conversar, pode ser que venha uma discussão. E você não está a fim de discutir. Só que discussão é diferente de briga. Discussão, vocês ainda têm esperança de resolver um fato.
você já desanimou, que você não quer discutir, é porque você vai empurrar com a barriga. Então, lá na nossa empresa é o mesmo jeito. Eu conheço aquele líder, não adianta falar com ele. Como assim? Então, como que vocês vão viver, né? E aí, nós temos esses 4 itens que a gente pode trabalhar. Né? Ele tem que ser contínuo e regular, não pode ser só quando você está nervoso, porque aí você não vai dar feedback. Né? Se ele sabe que tem uma continuação, um programa, ele espera, ele está trabalhando ali, ele espera você vir falar, olha, você está indo para o caminho certo, não está? Então é importante ter essa cultura, mas para a gente fazer o feedback, a gente tem que se preparar. Como que eu faço isso? Vai buscar um treinamento. Olha, eu preciso implementar essa cultura. Como que eu faço? Você vai ter palavra certa, gestos, olhares. Minha filha foi apresentar TCC semana passada, retrasada. Na hora que os professores começaram a fazer pergunta, uma das integrantes, ela começou a se irritar, porque realmente ela começou a fazer muitas perguntas, ela começou a dar respostas, e os pais estavam, parentes, eu falava, meu coração começou a trepidar, porque ela falava com a professora assim, numa resposta grossa, eu falei, isso não vai prestar. E realmente não prestou, ela foi chamada pela coordenação. Por quê? Ela poderia estar na razão, e ela estava, mas houve um desrespeito. Ela poderia dar as mesmas respostas, mas gentil, só mostrar o que ela sabia. Então assim, ela sabia o que ela estava falando, mas a entonação foi um problema. Minha filha atrás, tinha hora que virava o olho. Ai, não vai prestar, eu falei. Porque era perguntas assim, sabe? Ela estava realmente cutucando. Então, gente, a gente está aqui, qualquer gesto que eu fizer e qualquer gesto que vocês fizerem aí, vai falar muito mais do que se eu perguntar alguma coisa. Fala primeiro. Tem pessoas que são muito transparentes, né? Que por mais que queira falar uma coisa, o rosto está falando outra. Então, a gente tem que aprender a dar o feedback. Olha que legal, o feedback bilateral. É tão bom, mas nós estamos preparados para ouvir? Estamos ou não? Quem que é seu diretor, encarregado, chefe? Alex. Ele está aqui ou não? Não. Ele aceita um feedback seu? Depende do modo que eu vou falar com ele. Boa, depende. Então, se existir uma cultura e existir um preparo para que ele fale com você, que vai ter uma programação, e ele também se prepara para te ouvir, estamos todos no mesmo nível. Estamos preparados. Mas não é fácil o primeiro momento. Pensa na situação, quem está aqui na posição de empregado e quem está na posição de empregador, você sentar, você dá o feedback, em outro momento ele vai te falar. Não é fácil, mas é importante, desde que tenha o preparo e maturidade, né? Precisa ser entregue de uma forma que o receptor tenha tempo para refletir sobre o que foi dito e pensar em ações concretas. Dar feedback por dar é melhor não fazer. Então, assim, vamos junto construir. Então, a gente vai falar quais pontos. Pontos ali importantes, não é genérico. Então, por isso que o treinamento para isso é fundamental. Mas é muito saudável. E os benefícios que traz, claro, melhora a cultura, melhora o desempenho, engaja, motiva, porque você passa a fazer parte. Você vai falar para ele, olha, vamos falar aqui de um assunto. Quando você está muito nervoso, não fala com a equipe, porque você fala aquilo que você não está sentindo. Porque depois você se arrepende, aí você vai querer, aí você perde a moral. E é gostoso alguém falar isso para você. Então, a hora que você está nervoso, você olha para aquela pessoa que te deu o feedback, a pessoa vai te olhar, você volta. Você não vai continuar. Isso é legal, é um termômetro pra gente, tá? Engajamento e motivação. Como é difícil isso. Para mim, de tudo que eu estou falando aqui, isso é o mais difícil. Como que motiva? Quer dizer, como que mantém a motivação? O que motiva vocês no trabalho? A trabalhar? Dinheiro. Os boletos.
Boa. Boa. O que mais? Satisfação do cliente, cultura da empresa, resultados, né? Cada um tem uma motivação aqui, mas no primeiro momento é difícil se você chegar lá na sua empresa e falar assim, o que motiva vocês? Muitas vezes a gente nem sabe o que responder. O dinheiro motiva? Muito. Mas se ele virar todo mês dinheiro, ele talvez não te mantenha motivado, porque ele já incorpora ali, já passa a ser uma obrigação, né? Agora, nós vamos falar daqui a pouco sobre o clima. O clima estando ok na empresa, chega no domingo à noite, você não dá taquicardia de ter que ir para aquela empresa. Você fala, nossa, eu vou lá, vou rever meus amigos, meu trabalho parei em tal ponto, vou continuar. Passa a ser prazeroso, né? Você fala assim, poxa, lá que traz o meu sustento, eu alimento minha família, né? Então é diferente. Agora, quando vai lá, aquela musiquinha lá do Fantástico, né? E você já começa a palpitar o coração, não é legal. Então, engajamento é o nível de comprometimento, dedicação e entusiasmos que os colaboradores demonstram em relação ao seu trabalho na empresa. E a gente consegue medir isso. Os fatores que influenciam esse engajamento, que a gente estava perguntando agora há pouco. Reconhecimento e recompensa. Recompensa com dinheiro, recompensa com uma viagem, recompensa com um dia de folga, recompensa de não ser esquecido no dia do aniversário, né? Então, olha quanta coisa que se importam. Clima de confiança, não tem aquelas coisas, eu virar as costas, todo mundo ficar falando, ou ficar checando meu e-mail. Vocês já passaram por essa situação? Você vai embora e aí o seu diretor, o seu gerente, seja quem for, abre seus e-mails e fica conferindo tudo que você fez. Não é horrível isso? Confia ou não confia? A liderança, né? Se você trabalha bem a liderança, é muito gostoso, porque você tem um líder que realmente te representa. A cultura organizacional que você falou. Aqui todo mundo tem cultura implementada nas empresas? Quem tem? 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos. Olha aí, gente, quem quiser implementar, 2025 está chegando, vai ser uma boa hora. A cultura ela é muito gostosa, porque é um combinado do que eu, como empresária, aceito dentro da minha empresa. Tem um colega que ele colocou dentro da cultura dele, ele é um esportista. Aliás, que o Abílio, ele tinha academia no último andar. Então, quando ele ia para a academia no final da tarde, ele passava em todos os andares, com a toalhinha nas costas. Oi, gente. Oi. Ele falava oi e continuava subindo, né? Daí a pouquinho tinha lá uma galera indo atrás. Mas tem um colega nosso de contabilidade que ele tem na cultura dele o esporte. E tá tudo certo. Então, ele 2 vezes na semana, ele permite que os funcionários saiam 1 hora mais cedo para a prática de esporte. Alessandra, e quem não quer fazer? Esse que não quer fazer não faz parte da cultura da empresa. Ele ou não fica, ele é convidado a se retirar, ou no processo seletivo ele nem entra. A cultura é muito sério, não é para ficar no papel. Ela é vivenciada. Ali vai estar escrito o que é possível, o que eu aceito, o que eu não aceito. Roubar, isso é o trivial. Mas tem algumas coisas que tem que estar bem escrita e vivenciada. Tá? Então, ela é muito boa para implementar. Quando você começa a se questionar, o que para mim tem valor, o que eu penso da cultura, o que eu quero para dentro da minha empresa. Se eu colocar lá que eu quero que todos os funcionários tenham faculdade, eu vou me deparar com quem não tem. E o que eu vou fazer com essa pessoa? Está na cultura que todos têm que ter o nível superior. Aí eu vou ter que fazer um plano. E se a pessoa não quiser? Ela tem 20 anos de casa. E aí, o que você faz? Você escreveu na sua cultura. Não dá para fazer uma exceção. Então, na hora de escrever, a gente tem que saber bem o que nós vamos querer para aquela cultura e vivenciar. Oportunidades de crescimento e desenvolvimento para empresas que têm. Empresas pequenas, às vezes, falam assim, olha, eu não consigo dar um desenvolvimento maior. Eu chego aqui.
Que bom, nós somos muitas vezes formadores de excelentes profissionais. Quantos profissionais passam por empresas pequenas, trabalham em todos os setores e depois ou abrem um negócio ou vai para uma empresa maior? Por quê? Está certo. Aqui dentro eu não tenho mais para onde ir. E isso precisa estar claro para nós. Nossa, mas eu dei tudo, eu formei. E é isso mesmo. A comunicação interna, para não gerar ruídos, melhor coisa é você ter uma forma de fazer essa comunicação interna. Não fala para um para replicar, ou vai ser por e-mail, ou vai ser por quadro, mas que tenha essa comunicação de assuntos que sirva para todo mundo. Porque cada um assimila de um jeito. E se você mandar, vira telefone sem fio. E desafios e oportunidades, né? Criar desafios ali dentro. A Aline que trouxe um desafio aqui para nós. Todo mundo ficou apreensivo. Ninguém quis vir aqui na frente, não é? Mas o desafio, ele nos move. É gostoso, tira da zona de conforto. Então, é muito bom você lançar desafios. Gente, vamos reunir aqui. Estou com um problema. Cliente novo chegando, não conheço o segmento dele, é algo diferente. E aí? Vamos fazer? Vamos aceitar esse cliente ou não? Você fala, não, vamos aceitar. Então tá, então vai ser assim, assim. Aí um vai estudar para cá, o outro para lá, o outro liga para o colega que tem. Aí é bom. Agora você pega o cliente que não é nada, que ninguém sabe nada, receber e falou, gente, cliente novo. O que a equipe vai fazer? Vão murmurar, vão reclamar, vão ficar indigesto. O clima do escritório não vai ficar bom, porque não teve a participação deles. E eu falo, se o pessoal fala assim, olha, melhor não receber agora. Por conta disso, é melhor não receber. Algumas estratégias práticas, nós falamos lá, é o PDI. Autonomia e participação. As pessoas gostam de autonomia. Recentemente, nós contratamos uma funcionária que trabalhava no escritório pequeno, mas ela só fazia um ato. Eu achei que isso fosse de escritório grande, né? Eu falo, olha, quem trabalha em empresas pequenas tem a oportunidade de fazer o todo e ter uma formação. Quem trabalha numa empresa muito grande, às vezes só vai lançar nota. E aí essa pessoa chegou de uma empresa pequena e ela só fazia um ato. E eu até hoje eu fico indignada com isso. Então, simples atitudes, ela tinha medo. Então, assim, entra no ECAC, faz uma pesquisa. Ah, mas eu posso? Coisas assim que para nós, no nosso escritório, é muito comum essa autonomia. A gente tem essa liberdade. Mas a pessoa não faz. Aí eu fiquei imaginando, lembra aquela vaca que fica lá desde pequenininha presa, vaca não, elefante, na corda? E que o dia que tira a corda dele, ele vai ficar do mesmo jeito? É acondicionamento. Oi. E aí você já percebeu, né? Colocou na sua cultura que assim, a próxima pessoa que fosse contratar, que vamos dizer, teria que ser proativa, por exemplo. Exato. Mas para você saber se essa pessoa é proativa, você tem que conseguir ter testes para medir. Porque quando você faz a pergunta para a pessoa numa entrevista, ela fala o que ela fazia. Só que você não consegue medir o como ela fazia. Ela fazia, mas desde que a pessoa vinha e falava assim, faça isso, ela fazia. Só esse ato. Agora, mudou a tela. Ela não conseguia fazer mais. Então, é importante que tudo que a gente coloque na cultura, a gente também, falando em equipe, a gente consegue ter formas de medir. Porque muitas vezes você não consegue. E é onde existe o período de experiência para a gente poder confrontar. Mas é preocupante, gente, só repetir a mesma coisa. Treinamentos e aprendizado contínuo, né? Gestão de conflitos e clima organizacional, acaba com as rodinhas, acaba. Não deixa o negócio crescer. Chama, né? Seja o conciliador, busca. Tô sentindo um clima, tô vendo que você está emburrado com o outro, vamos ver o que está acontecendo. Para, tira isso. As técnicas que a Aline falou aqui, escuta, né? Professor escuta, a gente também tem que escutar.
Tem aquele zum, 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 nós temos que escutar. Estica a orelha, vai na copa tomar café junto, para saber o que está acontecendo, né? Aí você vai aplicar uma mediação ali bem estruturada, bem formatada. As técnicas práticas, que é a comunicação clara e transparente, que nós falamos, relacionamento respeitosos, cuidado com brincadeiras, sente a pessoa, não apelida ninguém, né? Você pode ofender as pessoas. Ela já tem um problema interno que ninguém sabe. Então, cuidado, tá? Lá fora é outra história. Reconhecimento e valorização, que nós falamos, o desenvolvimento contínuo, não queira tirar o sangue da pessoa se você não consegue fornecer esse desenvolvimento. Autonomia e confiança, que para mim foi fundamental isso, bem-estar e qualidade de vida. Sinta o quanto que essas pessoas estão trabalhando, né? O que você está fornecendo para elas? Qual a qualidade de vida ela está tendo? Percebe o que ela está fazendo fora. A hora que ela sai dali, o que ela faz? Se ela chega cansada, conversa, sinta. As métricas e resultados de gestão de pessoas a gente consegue medir. Tem vários indicadores que a gente pode implementar. Nós temos ali rotatividade, absenteísmo, o engajamento dos colaboradores. Para todos esses indicadores tem fórmulas, tá? O retorno sobre investimento em treinamento. Eu vou treinar as pessoas para qual fim? Eu vou dar um treinamento específico de liderança e depois eu vou medir o quanto que isso está compensando. Eu gastei 1.000, nossa, a pessoa melhorou, ela trouxe novos clientes, né? Eu vou investir num curso de vendas, ver o quanto que isso ela se pagou, porque na verdade o ROI é o se pagar. Índice de satisfação dos colaboradores, né? Pesquisa de clima é muito legal para medir esse indicador. E produtividade para os colaboradores. Dá para medir tranquilamente. Tem várias ferramentas para fazer essa medição de produtividade. Tá? Então, muitas vezes ele está demorando muito, está se exaurindo, porque na verdade ele não está usando a automação que você fez. Então, aquilo que era para fazer em 2 dias vai se arrastar para 10 dias. Mas você só vai saber se você vivenciar com ele. E aí vem. E as empresas pequenas que a gente estava falando? Empresas pequenas que muitas vezes não conseguem engajar, elas podem evitar o desengajar. Eu não consigo, Alessandra, fazer tudo que uma empresa grande, pagar treinamento, fazer isso. Mas eu posso não desengajar, tá? Frustrar, estagnação, desvalorização e agressão. Nós somos pequenos, a gente tem que se acolher. A gente tem que se unir. Porque eu não consigo ter tudo que a grande tem. Mas então não destrói o que tem, o que vocês formam. Nós temos uma nova geração aí. Quem tem 28 menos aqui? Temos uma nova geração aí, gente. Né? Temos uma nova geração que busca propósito. Eles buscam propósito. Os nossos pais, talvez, eles trabalhavam porque tinham que trabalhar e pôr a comida na mesa. E ajudar em casa. Quem era solteiro tinha que dar dinheiro para os pais. Né? Uma outra geração aí já trabalha para se manter, já não ajuda mais em casa. Mas os novos, eles buscam propósitos, buscam pela excelência e buscam autonomia. Não pensa muito para falar tchau. Eles querem, eles têm um propósito. Eles buscam essa colocação. É muito difícil você reter os jovens hoje. Eles têm que se sentir desafiados. Eles têm que estar o tempo todo ali motivados. E se não tiver dentro do propósito dele, pode ganhar um rio de dinheiro que for, ele não vai ficar. Quando fazia 18 anos, todo mundo não queria tirar carta e depois comprar um carrinho? Os jovens não querem mais. Eles andam de Uber. Claro que nós estamos falando também de uma geração que tem um suporte de pais, que talvez eu, minha mãe, nós não tivemos. Né? Existe um novo comportamento, porque também existe pais diferentes. Hoje, 25 anos, 28 é adolescente. Sendo que há tempos atrás já chefiava uma família. O comportamento mudou e é um monte dessas gerações que vão se passando aí. Vou falar rapidamente do diagrama para
para passar para o Rodrigo. Esse Entendeu? diagrama do Ikigai, ele é muito legal, tá? Ele vem ali falando justamente, principalmente dos novos. Vida agradável, em vermelhinho, que ela vai se fundir ali. O que você ama fazer. Vida produtiva, o que você é bom de fazer. Tem o que eu amo fazer, mas tem o que sou bom a fazer. Vida plena, o que você pode ser pago para fazer. E a vida significativa, o que é bom para o mundo. Então, os jovens, eles estão ligados nesse momento, né? Eu gosto de fazer tal coisas, mas se é para o bem de muitas pessoas, eu posso passar e aprender a gostar de tal coisa. E essas interligações é onde vem escrito a vocação, a profissão, a paixão e a missão. Os jovens, eles têm isso internalizado, porque claro que tem uma retaguarda por trás. São mundos diferentes. Hoje crianças agem diferente. Eles nos educam. Não faz isso, não joga papel na rua. Uma galera nova, né? Você vai pegar aí, tem muitas pessoas que pregam, não vamos fumar. E aí vem uns conceitos muito diferenciados. E aí, o que nós trouxemos aqui? Gestão de pessoas não é apenas sobre processos ou números. Não adianta. É sobre transformar potenciais em realizações. Quando a gente pega uma pedra bruta e transforma ela. Quantos profissionais bons está escondido porque não está no lugar certo? É entender que cada colaborador é uma peça essencial em um grande quebra-cabeça chamado sucesso. Se eu tirar e colocar em outro lugar, ele não vai encaixar. Mas ele pode ser muito bom ali naquele lugar. Quando lideramos com propósito, valorizamos o ser humano e promovemos o engajamento, construímos não apenas resultados extraordinários, mas uma cultura onde as pessoas querem estar e crescer. É aquela que a gente chega em casa e fala assim, olha, quando você crescer, meu filho, olha, se essa empresa estiver lá, é uma empresa boa para você trabalhar. Isso é o que eu falei no domingo, a hora que dá a noite, que a gente tem o prazer de ir, tá? Esses são os meus contatos. Safira BPO, nossa empresa de terceirização financeira e a contabilidade. Tá bom? Rafa, obrigado, gente. Matei a saudade um pouco de falar de gestão de pessoas até demais. Agora o Rodrigo vai falar. Lê, muito obrigada, viu, por todas as informações transmitidas, por tudo que foi dito, pelas ricas informações, que eu falo né? demais.